Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz. Bom, no nosso componente curricular de hoje, vamos trabalhar o livro 3, tá? De Ciências, onde vamos começar com a unidade 3, onde fala sobre os animais, tá? Capítulo 1, onde vivem os animais? Neste capítulo, você vai estudar os animais e conhecer mais dos ambientes em que eles vivem. Vocês vão poder conhecer, né, o habitat, a moradia desses animais, tá certo? Na nossa imagem de abertura, nós já podemos ver aí, né, alguns desses animais e o seu habitat. Olha só, nós temos aqui, né, a parte terrestre, a parte terrena, nós temos a parte aquática, né, e o ar aqui, né? Então, nós podemos observar aqui que alguns animais moram em ambientes aquáticos, na água. Nós vemos aqui o tubarão, tartaruga, né? O caranguejo, que também parte terrena. Nós temos aqui na parte terrena, acredito que esse aqui seja um lobo, né? Guará, o lobo. E nós também temos aqui o macaco e as aves que precisam também morar em árvores, tá certo? Então vamos conhecer esses e muito mais sobre onde os animais moram. Aí no nosso conversar diz assim: você já viu algum desses animais? Já conseguiram ver pessoalmente algum desses animais? Sabe alguma curiosidade a respeito deles? Em que tipo de ambiente cada um vive? Acredito que vocês, né, já viu alguns deles e sabe sim o ambiente, o habitat, né, desses animais, por exemplo, o tubarão, que é no mar, a tartaruga, o lobo, que é na terra, né, e em parte em terrenos, né, o macaco, né, isso que em partes terrenas também, e nas árvores onde eles tiram o seu alimento, e assim por diante. Na sequência, na próxima página, nós temos o Conversa Vem, que diz assim: você já deve ter percebido que podemos encontrar animais na maioria dos ambientes, né? Sabia que diferentes ambientes podem ter variados tipos de animais? É hora de reconhecer as características desses animais que os permitem viver nos diferentes ambientes. Registre a seguir. Então, vocês vão registrar nesse espaço abaixo, tá certo? Animais que pode ser encontrado em diferentes tipos de ambiente. Por exemplo, sabia que diferentes ambientes podem ter variados tipos de animais? No mar, vocês vão escrever no mar. Que animais vivem no mar? Aí você escreve um ou dois exemplos. Na terra, um ou dois exemplos, tá certo? Aí eu quero que vocês coloquem a sua resposta. Na sequência, nós temos um texto, uma introdução, tá? Onde vivem os animais? Eu quero muito que vocês me acompanhem aí com a leitura. Pega o marcador e começa aí a sublinhar a nossa leitura. Os animais são seres vivos que ao longo do tempo se adaptaram a variados tipos de ambiente, desenvolvendo assim suas características próprias para poder sobreviver em certos ambientes. Vamos ver. Algumas dessas adaptações foram essenciais para a conquista do ambiente terrestre. Há características que tornam um animal capaz de viver na terra e incapaz de viver na água. Exatamente. Não significa que o cachorro, né, que vive na terra, ele vá conseguir sobreviver na água. Por que isso acontece? Devido a características em seu corpo, tá certo? Que ele não tem para sobreviver na água. Os gatos, por exemplo, vivem em ambiente terrestre e não são adaptados para viver na água. Observando a imagem dos macacos, é possível notar seres terrestres vivendo em um ambiente gelado. Isso é possível porque esses animais desenvolveram um conjunto de adaptações. Então, essa espécie aqui de macaco,
vivem em um ambiente muito, muito gelado. Eles são chamados de macacos japoneses na neve. Vamos ver por que eles conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente tão frio e que outra espécie de macaco não conseguem. Você sabe dizer quais são essas adaptações? Vamos lá. O ambiente ou o lugar onde um animal vive, naturalmente é chamado de habitat. Então, o habitat é o nome do local onde o animal vive, mora. Existem inúmeros tipos de habitats em nosso planeta, mas, por enquanto, serão estudados dois grandes grupos: o habitat terrestre e o habitat aquático, tá bem? Então, hoje vamos falar um pouquinho, tá? Sobre o habitat terrestre, tá certo, gente? Vamos por parte, tá? Os seres vivos surgiram na água. Olha só que curiosidade, surgiram na água. E só passaram a habitar o ambiente terrestre depois de milhões de anos. Assim como as plantas, os primeiros animais habitavam apenas ambientes aquáticos e só foram capazes de sobreviver no ambiente terrestre depois de muitas adaptações, né? As características corporais do seu corpo foi aos poucos se adaptando à vida na Terra, à vida terrestre, a não mais necessitar de sobreviver na água. O prof vai baixar aqui mais um pouquinho. Você sabe qual grupo de animal deu origem aos animais terrestres? Vamos lá. As primeiras adaptações que possibilitaram os animais viver no ambiente terrestre surgiram em um grupo de peixes. Olha só, gente, isso aqui é curioso, tá? Esses peixes, diferentemente de outros, possuíam ossos e músculos nas nadadeiras, que é por onde, né, o ajuda a nadar. Essas estruturas podem ser comparadas a estruturas de um braço e permitiam a esses peixes se sustentarem e se locomoverem fora d'água. Olha só que interessante, não é? Como foi dando início a essas características. Nós podemos ver aqui duas imagens. Ilustração de um Tiktaalik rosé, peixe extinto, não existe mais esse tipo de peixe, considerado possível ancestral dos primeiros vertebrados terrestres, que são os anfíbios, né? Que eles nascem na água, passam um tempo ali do seu crescimento na água e depois, na sua forma adulta, que ele vem viver na terra. E a outra imagem aqui, homem mergulhando com auxílio de equipamento em meio a peixes e corais. Para hoje o ser humano, né, poder sobreviver não, gente, me desculpa, é para eles poderem, né, nadar, observar os animais aquáticos, eles precisam aqui de toda uma roupa, né, especial para poder aí nadar dentro da água. Continuando, Existem algumas características que limitam a presença de certos seres vivos em determinados ambientes. O ser humano, por exemplo, é um ser terrestre e vive bem nesse ambiente. Já os peixes são animais aquáticos, portanto, possuem as adaptações para viver na água. Observando a figura do mergulhador com os peixes, você consegue identificar características que ajudam os peixes a viver na água. Note que, enquanto os peixes nadam naturalmente, o mergulhador... Só um minutinho, meus amores, eu vou voltar só um pouquinho aqui, tá? No texto, que ele faz assim, a leitura, né? A prof também precisa fazer a leitura corretamente aqui. Observando a figura do mergulhador com os peixes, você consegue identificar características que ajudam os peixes a viver na água. Olhando a imagem, não é? Do mergulhador. Essa segunda imagem aqui, com os peixes ao lado. Você consegue identificar características que ajudam os peixes a viver na água?
né? Então, os peixes, gente, eles têm um lado, né, do seu rosto, onde eles conseguem usar como respiração. Eles também têm as nadadeiras, né, que os ajudam a nadar aí dentro da água, né, assim, e várias outras características que vamos ver mais na frente. Note que, continuando nossa leitura, note que enquanto os peixes nadam naturalmente, o mergulhador precisa utilizar diversos equipamentos para permanecer embaixo da água, como pés de pato, roupa de mergulho e óculos. Além destes, ele ainda tem de utilizar o cilindro de oxigênio, né? É o que fica nas costas, onde fica o gás, não é, para ele poder respirar o oxigênio, que permita a ele que respire enquanto está submerso, que está dentro da água. O que mostra que peixes e seres humanos respiram de maneiras diferentes, né? Então, cada um com sua adaptação nesses tipos de ambientes que são aí necessários para a sobrevivência das espécies. E submerso significa coberto pelas águas, mergulhado ou alagado, tá bom? Então, para a gente finalizar, hoje foi a leitura, tá? A explicação, mas vamos continuar com esse conteúdo no decorrer das nossas aulas, tá bom, gente? Voltando aqui aos macacos, né? O porquê deles sobreviverem aqui nesse ambiente tão gelado é devido, gente, ao seu pelo que cobre o seu corpo. Percebam, né, que ele tem o corpo todo coberto por esse pelo grosso. Então, esse pelo grosso, pessoal, ele faz com que a temperatura desse animal não sinta tanto o frio, tá certo? Então, por isso, eles conseguem aqui sobreviver neste ambiente muito, muito gelado, tá? Então, meus amores, essa é a nossa tarefinha, essa é a nossa aula. Beijo para vocês, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!